Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém, glória a Deus. Aproveitar que vocês estão em pé, pega a Bíblia de vocês. Abra no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de número 1 também. Desde já louvo a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Louvo a Deus pela oportunidade, pela vida do pastor Antônio, pastora Antônia, pastor Sérgio, pastora Sandra e a cada um de vocês que estão aqui essa noite. De uma coisa eu tenho certeza, o Espírito Santo já está no nosso meio e grandes coisas Ele já está realizando e Ele ainda irá realizar até o final deste culto. Então não desligue teu pensamento com a graça, não desligue teu pensamento com o Espírito dEle, porque eu sei que Ele irá falar, Ele irá fazer. Então, vamos ler? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Mais uma vez, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Amém? Só isso, pode te assentar. Eu espero você desocupar tuas mãos e desafio você a erguer uma delas e glorificar o Senhor Jesus aqui nessa noite. Aleluia. Antes de iniciarmos, só quero lembrar você que aqui você tem liberdade para glorificar, então ninguém do seu lado vai ligar se você gritar, ou se você pular, ou se você rodar. Apenas aproveite essa oportunidade para exaltar o Senhor Jesus e não se permita ir embora sem antes você ter exaltado o nome dele aqui nessa noite. Nós lemos Jonas 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, e depois nós vamos ver o decorrer da história, o que se aconteceu, e eu garanto que todos sabem o que aconteceu no decorrer da história, a partir do versículo 2, mas eu quero me atentar hoje ao versículo 1, aonde nós às vezes lemos, e lemos bastante, ouvimos muito, e não nos atentamos um segredo a qual o Senhor Deus colocou, não escondido, mas colocou dentro desse versículo. Eu quero, mas antes de começar com uma pergunta retórica, não precisa me responder, é só você pensar nela. Eu quero perguntar para você que se alguém chegar em pessoas que te conhecem e perguntar para elas quem é você, ou seja, pedir referências sobre você, o que será que eles irão falar sobre a sua vida, sobre a sua pessoa? Eu quero perguntar se alguém chegar aqui hoje na igreja e pedir referências sobre você, e chegar na tua casa e pedir referências sobre você dentro da tua casa, será que a resposta que será gerada aqui é a mesma que será gerada dentro da tua casa? Eu não estou aqui acusando e nem falando nada nesse sentido para alguém, eu só estou perguntando qual é as suas referências. Nós vivemos em sociedade. E dentro da sociedade, ter boas referências é extremamente essencial. Você ter boas referências em tudo que você vai fazer é essencial. Você vai comprar, você precisa ter referências de crédito. Você vai assumir um compromisso, você precisa ter referências de que você tem capacidade para assumir aquele compromisso. Então, dentro da sociedade é essencial nós temos boas referências. E uma coisa que dizem por aí, que crente ele é mal pagador. E tem pessoas que dizem que crente não é bom funcionário. Embora eu não concorde com essa generalização, porque às vezes falando isso dá a entender que todo crente é dessa forma, mas tem muitas pessoas que dão ouvido a isso que é falado. Tem muita gente que acredita que essas duas referências, referências que definem todo cristão e todo crente. Da mesma forma que tem pessoas que têm uma mentalidade errada sobre pastores e ela propaga isso como se fosse uma referência a todos os pastores que existem. Mas o que eu quero dizer, o que é importante, às vezes nós não percebemos, pensamos, que ter referências boas, ela é extremamente essencial para a nossa vida, para que nós conseguimos realizar tudo aquilo a qual nós propomos a realizar. Aí alguém vai me dizer assim, Manuel, o que me importa não é o que falam de mim, o que me importa é o que Deus pensa de mim. Eu já ouvi muitas pessoas falar isso, mas eu falo que aí está um perigo muito grande. Manuel, o que me importa é o que Deus pensa de mim. Eu vejo em Apocalipse, nas cartas das igrejas,
Jesus falando assim, em todas as cartas, Jesus fala assim: eu conheço as tuas obras. Em todas elas, Jesus está falando assim: eu conheço as tuas obras. A mesma coisa que Jesus fala assim: eu conheço as tuas referências. Em alguma dessas cartas, não em todas, mas em algumas, Jesus vai falar assim: mas eu tenho algo contra ti. Jesus só tem algo contra essas igrejas porque ele conhece as referências dessas igrejas. Jesus só tem algo contra essas igrejas porque ele conhece as obras dessa igreja. Então, quando eu falo assim, o que me importa é o que Deus pensa de mim, eu estou querendo dizer assim: ele sabe tudo que eu faço. Ele sabe o que eu faço no claro, ele sabe o que eu faço no escuro. Então, será que o que o Senhor pensa de mim são referências boas? Mas agora vamos falar assim: mas Deus vai falar assim que o que ele tem sobre mim é pensamento de paz e não de guerra. Mas Deus está querendo dizer assim: eu quero paz sobre você, eu tenho um pensamento de pai, como pensamento de pai para filho. Não estou querendo dizer que tudo que eu faço o Senhor aprova. Mas mais uma vez eu quero dizer, referências são essenciais em todas as áreas da nossa vida. Em algum outro sermão aqui eu ministrei e falei que Deus não vai escrever uma nova história para a sua vida, porque ele já escreveu uma história, já tem escrito uma história para mim e para a sua vida, mesmo antes de nascermos. Quando éramos informes, o Senhor já tinha algo escrito para nós. Mas nós temos uma mania de tentar criar um caminho. Isso não é determinismo, tá? Você afirmar que Deus tem uma história escrita por você. Mas eu tenho uma mania, e nós às vezes, muitas vezes temos uma mania de querer criarmos atalhos, criarmos novos caminhos. E tem muitas pessoas que ela canta de peito aberto e vai dizer assim: eu não vou morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Se você canta dessa forma, falando assim, com a mentalidade de que eu vou correr atrás, até que o Senhor cumpra em mim todas as promessas dele, maravilha, você está cantando certo. Mas se você estiver cantando, eu não vou morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir, e os teus atos, as tuas referências não têm sido boas, eu sinto muito te dizer que você corre o risco de morrer e a promessa de Deus não se cumprir sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não é determinismo falar que Deus tem uma história, que Deus escreveu uma história para nós. Isso não é determinismo, isso é fato, isso é real. Mas nós temos manias, muitas vezes, de querer escrever com as nossas próprias mãos. E nós enfrentamos um perigo muito grande, porque às vezes nós enfrentamos derrotas, às vezes nós enfrentamos quedas, e nós corremos o risco de pensar que Deus está sendo injusto com a gente. Nós pensamos: Deus, mas será que o Senhor escreveu? O Senhor tem isso para a minha vida? Eu quero dizer para você nessa noite que Deus não é um Deus de derrota, que Deus não é um Deus de quedas. Ele não escreveu a tua derrota, Ele não escreveu a tua queda. Ao assumirmos a posição de Deus de escrever uma história ou criar novos caminhos para nós, aí nós escrevemos a nossa queda. As nossas quedas e as nossas derrotas é escrita por nós mesmos. Deus não tem queda, Deus não tem derrota para nós. Deus tem uma vida de graça, uma vida de abundância, uma vida de bênçãos. Mas só que nós assumimos às vezes o papel dele e escolhemos criar novos caminhos, porque às vezes o caminho de Deus, o que ele escreveu para mim, é muito difícil aos meus olhos de ser alcançado, de ser percorrido. E quando nós assumimos isso de escrever uma nova história, nós assumimos um risco de escrever histórias de derrotas, porque nenhuma história que o homem escreve com a sua própria mão, ela pode fazer o homem triunfar de uma forma permanente. Mas somente a história escrita por Deus para mim e por você pode nos fazer triunfar, e pode nos fazer, como diz Paulo em Romanos 8, sermos mais do que vencedores. Mas mesmo assim, nós, no decorrer da vida, quem nunca tentou arrumar um jeito para cumprir, né? Deus prometeu algo e você, não, acho que se eu fazer isso aqui, vou chegar mais rápido, vou conseguir fazer. E nós não entendemos que isso é atalho. Mas nós sabemos, se pensarmos bem, que caminho só existe um. João 14,6, Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E Jesus suplementa: e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Você quer saber de uma chave que está dentro disso daqui? Mas eu preciso que você me pergunte qual. Você está muito quieto nessa noite. Eu preciso que você me pergunte qual é essa chave. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O caminho para você acessar a história que Deus escreveu para você não é o caminho que você mesmo criou.
O caminho que você tem que trilhar para que você acesse o que Deus tem para a sua vida é o caminho que lhe foi mostrado a você trilhar. Abraão, Deus não levantou Abraão e falou assim: Abraão, levanta, pega todas as tuas coisas, sai do meio da tua parentela e vai para aquele lugar onde você conhece. Vai para aquele lugar onde você sabe que é um lugar bom. Ele fala assim: Abraão, levanta, pega todas as tuas coisas, sai do meio da tua parentela e vai onde eu vou te mostrar. O caminho para você alcançar as promessas de Deus não é um caminho criado por você, é um caminho mostrado a você, é um caminho que Deus falou que iria te revelar, que iria te mostrar. Abraão levanta de primeira e vai diretamente à terra, e olha a terra, vê que ela é vistosa e fica ali. De forma alguma Abraão decide escrever um caminho novo. Eu vou descer até o Egito é melhor, essa terra aqui é seca. O Egito é melhor, o Egito tem plantações, o Egito tem riqueza, o Egito tem água. Essa terra aqui, olha, não tem nada de bom, a terra é seca, não tem planta, não tem nada que possa aproveitar. Ele escreve um novo caminho para a história dele, descendo ao Egito, achando que no Egito ele alcançaria as bênçãos de Deus que Deus prometeu. Deu certo? Não, porque não era esse caminho que Deus tinha para ele. Jesus já tinha preparado tudo para ter uma última ceia com seus discípulos. Jesus já tinha preparado o lugar, Jesus já tinha deixado tudo certo, mas era necessário que alguns deles fossem até lá, esse lugar, para preparar a mesa, para deixar tudo pronto, tudo certinho. Jesus já tinha preparado o lugar. E aí chega os discípulos e perguntam, os que iriam lá: Jesus, ô mestre, aonde é esse lugar? Aí você pensa assim, você acha que Jesus falou para ele assim: ó, vai lá, esse é o endereço tal, e você vai chegar até lá e esse é o lugar? Ou Jesus falou assim: abre aí o teu GPS, abre aí teu Waze, eu vou colocar ali, você vai seguir e vai dar até aquele lugar? Jesus vai falar assim para eles, para Pedro, para João: ó, entra até a cidade, entra nela, e lá vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água na mão. E quando vocês encontrarem esse homem, pergunta para eles onde é o lugar que o mestre preparou. Aí ele vai revelar a vocês e vai falar para vocês sobre aonde é esse lugar. Eu quero dizer para você que Jesus já preparou um caminho, Jesus já preparou o lugar, porque ele disse que subiríamos para nos preparar o lugar. Ele já deixou tudo pronto, mas ele também já deixou a revelação do caminho. Você entra na cidade, presta atenção, olha para lá, eu tenho um local preparado, mas você vai ter que encontrar alguém, esse alguém vai lhe revelar o caminho, esse alguém vai lhe revelar o local que eu prometi para você. Só quero te dizer que só há um meio de encontrar o local, só há um meio de encontrar a promessa, só há um meio de encontrar a história, de alcançar a história que Deus escreveu para você, e esse meio é encontrando o homem que detém um cântaro na mão, é encontrando o homem que detém a água na mão. E eu vejo Jesus olhar para a mulher samaritana assim o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse jamais terá sede. Então, ou seja, se você quer encontrar a história que Deus escreveu para você, quer encontrar a promessa que Deus fez para você, independente quantos anos faz que Deus te prometeu, independente quanto tempo faz que Deus falou, eu quero dizer para você: apenas encontre o homem que detém em suas mãos um cântaro de água, porque quando você encontrar ele, você vai encontrar o lugar a qual ele revelou para você, a qual ele falou para você. Às vezes nós criamos novos caminhos, e todos os caminhos que nós criamos nos levam para longe do homem onde ele está segurando a água. Todos os caminhos que nós planejamos nos levam para longe da história do homem do cântaro. Mas eu quero dizer para você que se você seguir o caminho que ele te mostrar, se você entrar na cidade, se você encontrar um homem que vai carregar esse cântaro d'água, eu quero dizer que ali você acessa a história que Deus escreveu, a promessa que ele te fez e as bênçãos que ele tem reservado para a tua vida. Só basta seguir o caminho que ele te falou. Pronto, eu te apresento o homem de água, o homem do cântaro d'água. É o Senhor. Aí você pensa e fala: nossa, é fácil, então agora eu vou seguir. Eu acho que é aí que começa a parte mais difícil. Aí que começa a parte mais difícil, é a parte onde você assume que você não tem controle de nada, onde é ele que controla tudo. E para uma sociedade que ela é acostumada a ter o controle de tudo, você abrir a mão do controle é difícil. Você abrir mão do controle não é nada fácil. E todas as vezes que nós criamos esse caminho, nós estamos falando assim: deixa o controle comigo, Deus.
Eu não vou soltar esse controle, e o controle eu tenho que estar com ele na mão. Mas só que as minhas orações é: Senhor, faça a tua vontade. Mas Senhor, faça a tua vontade, mas o controle eu me nego a soltar. Quando nós assumimos trilhar o caminho que Deus tem para a nossa vida, nós assumimos um compromisso de tirar o controle da nossa mão e entregar para Ele. Eu quero que você entenda que todo o atalho que criamos, todo o caminho diferente que nós tomamos, ele se torna oposição a Deus. Deus falou para você ir, entrar na cidade, procura um homem com cântaro d'água, mas eu resolvo ir por aqui. Eu resolvo tentar um novo atalho, porque esse novo atalho eu acho que vai chegar mais rápido. Todo atalho criado, ele se torna oposição ao nosso Deus. E se tornando oposição, ele tem consequências para a nossa vida. Sara recebe uma promessa de que ela iria gerar. Mas acho que ela deve pensar assim: poxa, além de eu nunca ter podido ter filho em toda a minha vida, ainda sou de idade, não vou poder. Ela tenta criar um atalho, ela tenta criar um caminho para que a promessa na vida do marido dela se cumprisse. E as consequências você vê até hoje. Elas se propagam até hoje. Davi tentou criar um novo caminho e um atalho para tentar justificar e tentar se livrar da caca que ele tinha feito ao tomar a mulher de outro. Ele tenta criar um atalho, mas nesse atalho ele acaba cometendo algo pior, ele acaba cometendo um homicídio, vamos assim dizer. Todo o atalho que eu crio, ele se torna oposição a Deus e ele tem consequências para a minha vida. Adão tenta criar um atalho, tomando um fruto e comendo, e toda consequência nós sofremos até hoje essa consequência. Mais uma vez, todo atalho criado é oposição a Deus, e sendo oposição a Deus, eu tenho sérias consequências contra a minha vida, mas não é só contra a minha vida, é contra a minha linhagem também. Davi era rei, maior da história de Israel. Mas algumas pessoas não vão lembrar de Davi como rei, pastor. Algumas pessoas vão olhar para Davi e vão lembrar primeiramente do adultério que ele cometeu. Algumas pessoas vão olhar para Davi e vão lembrar do homicídio. Mas você pensa assim: mas não, nada a ver, todo mundo que eu conheço tem Davi como rei. Tem uma música que é cantada na igreja e originalmente ela foi feita simplesmente para falar do adultério de Davi. Aleluia. Essa música, ela foi criada para falar do adultério de Davi. Ela não tem nada de gospel e nada de evangélica. Mas claro que teve as versões dela e mudaram a letra dela. Mas tem algumas pessoas que olham para Davi e não vê Davi como rei. Primeira coisa que eles lembram de Davi é do adultério e do homicídio de Davi. Quando nós vemos que, mas pode perguntar, mas foi só dois deslizes que Davi ganhou 2 adjetivos que ele não deveria ter, 2 referências que ele não deveria ter. Davi deveria ser referenciado como rei de Israel. Davi deveria ser referenciado como homem segundo o coração de Deus, mas por conta de 2 deslizes, ele ganha 2 adjetivos que ele não devia ter. Nós vemos Pedro é um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro é o homem que recebeu uma revelação profunda de Deus. Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro é um homem que recebeu uma grande missão de conduzir a igreja de Cristo. Mas só que muitas pessoas ao olharem Pedro vai lembrar da negação de Pedro naquele momento da crucificação que antecede a crucificação de Cristo. Muitas pessoas, por mais Pedro ter recebido uma revelação profunda, uma missão muito grande, muitas pessoas vão falar assim: mas ele é o que negou. Ele é o que falou que não conhecia e depois chorou amargamente. Eu quero perguntar para você nessa noite: será que Judas nunca fez algo de bom na vida dele? Será que em toda a vida dele Judas sempre foi mal? Será que 24 horas por dia Judas sempre foi mal? Não estou falando que Judas, trazendo ele como um coitado, mas será que em toda a vida dele, ele foi conhecido como um homem maldoso, como um bandido, como um corrupto? Mas só que quando nós falamos de Judas, automaticamente o não negue, mas vem na tua cabeça o traidor, aquele que traiu. Eu quero que você note que aquele homem que foi salvo por Jesus na cruz, que foi crucificado ao lado dele, eu quero que você note, embora a tradição diga que o nome dele é Dimas, mas só que não podemos provar, mas só que note que ele sempre será referenciado como o ladrão da cruz. Ele nunca vai ser falado referenciado como o homem que Jesus salvou, ele vai ser referenciado como o ladrão da cruz, que foi salvo por Jesus. Mas antes de ser salvo por Jesus, as pessoas vão falar: esse era o ladrão que estava ao lado dele.
Se eu perguntar aqui para você quem foi Jonas, muitos vão dizer assim: Jonas foi o profeta fujão, ou Jonas foi aquele que foi engolido pela baleia ou pelo grande peixe. Eu quero que você note que todos esses citados aqui foram referenciados por alguns dos seus erros e deslizes. Referência, ela é extremamente essencial, porque a referência, ela pode definir quem eu sou, a referência pode rotular quem eu sou. Não importa se eu fiz coisas boas a vida toda, mas se eu tiver um erro, um deslize muito grande, muitas pessoas podem olhar para mim e falar assim: ah, esse é aquele que fez isso, esse é aquele que fez aquilo. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, e muitas pessoas olhavam para você e falavam assim: você não vai dar nada, você era um bêbado, você é um drogado, você é um bandido, você não vai dar o que presta nessa vida, você não vai alcançar nada nessa vida, porque as pessoas e a sociedade, elas buscam e gostam de nos rotular pelos erros e deslizes que nós tivemos na vida. E aqui vai um conselho, assim eu posso dizer: busque não errar. É difícil, provavelmente você vai errar, mas eu quero dizer, busque aprender com os seus acertos e aprender com os erros dos outros. Mas se você errar, busque aprender com os seus erros também. Porque, Manuel, eu devo buscar não errar? Porque o seu erro pode te definir para as outras pessoas quem você é. E não estou falando para você ser apegado à tua imagem, eu estou falando para você que Deus já te deu o referencial de quem você é, mas os teus erros, os teus deslizes podem apagar o referencial de Deus na tua vida. E antes das pessoas encontrar você e olhar e falar assim: esse é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus, eles podem te rotular com algo que não era para você ser rotulado. Nosso erro, ele pode se tornar referencial de quem nós somos. E para você memorizar e levar isso no teu coração, eu quero que você repita algo comigo. Fala: eu não sou um referencial dos meus erros. Os meus erros não são meus referenciais. Muitos se perdem nos adjetivos. Muitos gostam, mesmo depois de crente, gostam de ser classificado como ele era antes. Ele era o perigoso antes. E ele gosta de ser reconhecido até depois dele ir para a igreja, até ele gosta de ser reconhecido como perigoso. Tem muitas pessoas que gostam, se prendem a esses adjetivos, e se prendendo a esses adjetivos, ele traz isso para a vida dele. Ele acaba se esquecendo quem Deus falou que ele é, ele acaba se esquecendo as referências que Deus deu sobre ele acaba acatando aquilo que a sociedade o rotulou. Mas eu quero te dizer: não seja quem os erros dizem que você é, seja o que Deus falou que você é. Não tem crise de identidade, não tem identidade falsa quando nós assumimos a identidade que Deus conferiu a nós. Não tem crise de identidade quando você assume os referenciais que Deus te deu. Não tem crise de ansiedade, não tem crise de identidade quando você assume e fala assim: eu vou ser o que Deus falou que eu sou. Eu vou correr atrás para que eu nunca seja algo diferente do que Ele falou que eu sou. E eu quero destacar sobre 3 vezes que Deus fala quem você é na Bíblia. Quando nós cometemos erros e deslizes, somos rotulados, Deus, em sua imensa sabedoria, Ele sabia de tudo isso. Que a sociedade iria te rotular, que a sociedade iria olhar para você torto. E como eu disse, que muitos iriam falar: esse daí não vai dar nada, esse aí é um bêbado, nunca vai dar certo, esse é um drogado, nunca vai dar certo. Esse daí é isso, esse é aquilo. Por mais, Deus sabia que muitos iriam falar sobre isso, sobre a sua vida dessa forma. Deus sabia que muitos iriam rotular você dessa forma. Por isso que em vários momentos nós vemos Deus chegar, intervir na história, mudar nomes e mudar situações, para que nós não venhamos ficar marcados pelos nossos erros. No capítulo 6 de Isaías, Deus leva Isaías a uma visão extraordinária. O chamado de Isaías se veio através de uma visão. Aí, Deus faz uma pergunta para Isaías: a quem enviarei? E quem irá de ir por nós? Mas só que antes dessa pergunta ser feita, foi necessário alguém com uma tenaz, com uma brasa viva, tocar na boca de Isaías para que ele fosse purificado. Sem essa ação de purificação, Isaías jamais poderia ter sido resposta à pergunta de Deus. Abraão, se ele continuasse apenas Abrão, não só falando de nome, ele não teria como ser a resposta de Deus.
Se Jacó não tivesse recebido um novo nome, e esse novo nome de Jacó, ele é o Senhor alinhando e realinhando Jacó ao propósito dele. Se Jacó não tivesse tido a tua história mudada naquele exato momento, ele jamais poderia ter sido a resposta de Deus para que todas as famílias da terra viessem a ser abençoadas. Eu estou querendo dizer para você que a primeira referência que Deus dá para a sua vida é que você é resposta de Deus para essa terra. A primeira referência, o primeiro referencial que Deus fala que você é a resposta de Deus para outras vidas, para outras famílias, para outros locais. O pastor Antônio leu aqui e falou para nós orarmos pela paz da cidade, e se a cidade tiver paz, nós também teremos paz. Deus está falando assim: você é referencial, você é resposta de Deus para qualquer lugar onde você esteja. Ou seja, se você está num lugar onde a paz não reina, por você ser resposta de Deus, a paz chegará até aquele local. Se você está em um local onde a palavra de Deus não chegou ainda, você é resposta de Deus naquele local para que a palavra de Deus chegue e cause grandes efeitos naquele lugar. Se a tua casa ainda não há um referencial de Deus, mas você carrega contigo que você é a resposta de Deus, então dentro da tua casa será surtido efeitos, porque você é a resposta que faltava para dentro dessa casa. O primeiro referencial que Deus entrega, Deus fala para você: você é a minha resposta para essa terra. Deus sabe dos teus erros, Deus sabe dos teus deslizes, de tudo que você cometeu, e Ele quer mudar situações. Deus quer mudar nomes, Deus quer mudar a história, como te chamam, para que você assuma a posição de resposta de Deus. Não adianta só falar assim: tá bom, Deus falou que eu sou a resposta dele, mas eu preciso assumir a posição de resposta. Eu preciso assumir esse referencial que Deus tem para a minha vida, para que de fato eu seja uma resposta. Abrão significa pai exaltado. Não estou falando aqui de falsa modéstia ou algo nesse sentido. Quando nós falamos pai exaltado, nós estamos falando de status, estamos falando de posição. Aí Deus vem e muda o nome para Abraão, que significa pai de multidão. E quando Deus muda esse nome, Ele revela uma vocação e uma missão no nome de Abraão. Se Abraão continuasse Abraão, ele não seria a resposta de Deus para nenhum lugar, e nem para a casa dele ele seria a resposta do Senhor. Mas como ele assume essa vocação e essa missão que Deus entrega para ele no nome dele, ele se torna a resposta de Deus para todo um povo que viria após ele. Nome aqui é referência, e Deus não muda nome por mudar. Deus não faz nada simplesmente por fazer. Ele te lembra da sua missão e da sua vocação. O seu nome, o nome a qual o Senhor te chama, é o teu referencial, é a referência dele entregando para a tua vida. O Senhor te chama pela tua vocação, e o Senhor te chama pela tua missão que Ele tem para você. Assumindo o papel de resposta de Deus, eu estou assumindo a vocação e a missão que Ele entregou para a minha vida. Eu preciso, e às vezes nós não entendemos de verdade, que nome significa muita coisa. Que nome simplesmente não é uma palavra qualquer. Eu vou escolher o nome de um filho, eu vou escolher um nome qualquer. Nome, ele revela vocação, nome revela missão, nome revela propósitos, nome revela referências. E muitos irão, como eu disse, rotular Jonas como o fujão, como o da baleia. E nós não entendemos que aqui Deus esconde uma vocação, uma missão extremamente poderosa para Jonas. Nós chegamos aqui no que nós lemos: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Mas Deus sabia que Jonas seria rotulado até nos dias de hoje, quantos mil anos se passaram, como um fujão. Mas só que o maior risco não era ele ser rotulado como fujão, o maior risco seria ele se perder nesse adjetivo e ele aceitar para a vida dele que ele era o fujão. E em todos os acontecimentos da vida dele, ele se esconder e fugir. Aí veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. A primeira coisa que nós vemos, a primeira coisa desse versículo: quem está chamando Jonas é o próprio Deus. É o próprio Deus que está chamando ele. Não falaremos sobre fuga, sobre peixe, sobre Nínive. Eu quero falar simplesmente sobre a referência que Deus dá para Jonas. A referência de Deus sobre a vida dele. Mas essa primeira parte, ele nos mostra que Deus o chamou. E Jonas tinha consciência que era Deus que chamou ele. E Jonas, ele não se torna alguém que foge porque ele não entendeu que era Deus falando. Ao contrário, ele foge porque ele entendeu que era o Senhor falando com ele. Por isso ele resolve fugir.
Mas só que nós precisamos entender primeiro que é o Senhor falando. Mas só que o versículo ele tem algo muito mais poderoso guardado aqui dentro. O versículo ele não diz apenas que veio a palavra do Senhor a Jonas. Ele faz uma menção à paternidade de Jonas. E vai dizer assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, vírgula. Você sabia que nessa vírgula ela se torna uma pergunta dentro desse versículo? E veio a palavra de Deus a Jonas. Mas que Jonas? Quem que é esse Jonas? Aí completa o versículo: filho de Amitai. 2 Reis 14, 25. Vai relatar uma profecia feita por Jonas, liberada por Jonas, se cumprindo no Reino do Norte. E você vai ver que ali no final desse versículo é citado assim: Jonas, filho do profeta Amitai. A primeira coisa que eu vejo quando ele dá o referencial de Jonas, quem é Jonas? Jonas, ele é um profeta, ele é alguém de linhagem profética. Jonas, ele é alguém que ele carrega na linhagem dele uma promessa. Ele é profeta de linhagem, é diferente de Amós. Amós ele era um homem do campo e Deus chamou na hora e vem. Mas Jonas ele era um profeta de linhagem. Sabe o que eu penso? Sabe o que eu vejo aqui? Que a promessa, o referencial que Deus tem para a tua vida não é sobre a tua vida, é para os teus descendentes, é para os teus filhos, é para os teus netos, é para toda uma linhagem. É isso que Deus tem para você. Então quando eu assumo um referencial, quando eu assumo um adjetivo de erro, eu não estou simplesmente levando a minha vida, me desculpe a palavra, para uma desgraça deliberada. Eu assumo uma desgraça deliberada para toda a minha linhagem, para toda a minha família. Mas Deus fala assim: Jonas, tu és filho de Amitai, Jonas. Você tem linhagem profética, não simplesmente o teu pai, mas você é, os teus filhos podem ser, os teus netos podem ser. Eu quero dizer para você que nessa noite, em nome de Jesus, que se você assumir a referência que Deus tem para a tua vida, eu falo para você e afirmo que toda a tua casa, todos os teus filhos, todos os teus netos assumirão e serão referências de Deus, resposta do Senhor nessa terra. Jonas, teu pai é profeta, você carrega uma promessa, você carrega uma linhagem. Aí só que Deus não está querendo simplesmente dizer isso: você carrega a linhagem e você será bendito, os teus descendentes benditos. Jesus, a palavra vai dizer assim: filho de Amitai. Amitai significa verdade, ou minha verdade, é o significado da palavra Amitai. E aí eu vejo Jesus falando assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falando: eu sou a verdade. Eu vejo Jesus em João continuar falando assim: Pai, na oração sacerdotal ele fala assim: Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu vejo João 1 falando assim: no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João afirmando: ele era o verbo, ele era a palavra, ele é a verdade. Vamos traduzir o versículo de Jonas que nós lemos aqui. É a mesma coisa que eu falar para você assim, ó: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Quem é Jonas? Jonas, filho da verdade, Jonas, filho de Deus, Jonas, filho do Altíssimo, Jonas, filho do Todo-Poderoso. Deus está falando assim: Jonas, não importa os adjetivos, os rótulos que irão falar para você, mas eu quero que você nunca se esqueça quem você é. Você é Jonas, filho da verdade, você é Jonas, filho do Altíssimo. É isso que você é, e jamais se esqueça disso. Eu posso se esquecer momentaneamente de algumas promessas que Deus fez na minha vida, mas jamais devo me esquecer de quem eu sou filho. Eu posso esquecer momentaneamente até o meu nome, mas eu jamais posso esquecer de quem é meu pai. Tu és filho da verdade, Jonas. Tu és filho do Altíssimo, Jonas. Não importa como te rotulem, mas importa que você nunca se esqueça disso. A partir do momento que eu me esqueço disso e aceito os rótulos que é me dado, eu caminho para um caminho de derrocada, um caminho de tristeza, um caminho de derrota muito grande. Mas Jesus, sabendo de tudo que nós iremos trilhar, ele fala assim: tu és o meu filho. E a Bíblia me fala que eu sou filho. A Bíblia me trata como filho. Filhinho, vós sois do Pai. A Bíblia me chama de filho, o Senhor me chama de filho. O segundo adjetivo que Deus tem para mim e para a sua vida é que nós somos filhos da verdade. Nós somos filhos do Altíssimo. Deus está dizendo: nunca se esqueça de suas referências, nunca se esqueça de quem você é filho. Por esses dias, estava pastor Sérgio e pastor Salatiel ministrando, falando que quando Deus muda o nome de Abraão,
é para que todas as vezes que ele ouvisse alguém chamar, ele lembrasse do significado do nome, da promessa dele. Ou seja, ele se lembrasse da referência. Às vezes, as lutas que nós passamos é ferrenha demais. E às vezes, como diz alguns, você esquece até o próprio nome, você nem sabe mais o rumo que você vai tomar. Tamanha surra que você está levando das lutas, das tempestades que se levantam contra a sua vida, contra a nossa vida. Mas Jesus está falando assim: eu te dou uma referência, eu te dou um nome. Toda vez que você ouvir esse nome, você se lembra que eu estou te chamando. Você se lembra que eu estou te vocacionando. Você se lembra que eu estou te dando uma missão. Você se lembra de quem você é filho. Abraão, toda vez que eu ouvisse Abraão, era, ou seja, pai de multidão, vem cá. E Jonas, no primeiro versículo, tem esse lembrete: Jonas, isso é filho da verdade, cara. Não esqueça disso. Por mais que o desejo dentro do teu coração, por mais que o teu senso de justiça pode te levar a fazer outra coisa, mas não se esqueça que você é filho da verdade. Então não fuja da verdade, não deixe os seus erros te rotularem, não deixe os teus erros tirarem a verdade de você, porque eu já te dei referências. É como se o Senhor falasse isso a Jonas: você é referenciado por mim, você não é referenciado pelos teus erros. Você é referenciado por Deus, você não é referenciado pelo teu passado. Você é referenciado pela promessa, a vocação e a missão dele. Não aquilo pelo que você fez ontem, nem aquilo que você fez hoje de manhã, não aquilo que você praticou na tua vida e você não tem mais orgulho disso. Deus fala assim: eu apago tudo isso. Deus não está tirando isso da tua história. Deus não está fazendo que ninguém mais se lembre que você cometeu tais cacas. Mas Deus está falando assim: eu reconheço você pelas referências que eu te dei, e não pelas referências que o povo, que os outros te dá. É ordenado que o povo no Egito matasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais da porta, para que quando o anjo visitasse, os primogênitos dos judeus não sofreriam os mesmos que os primogênitos dos egípcios e de todos os animais. Alguns estudiosos vão dizer que nas portas das casas tinha umas orações em egípcio, em hieroglifo escrito, a um costume do povo egípcio e que pegou no povo judeu. E esses estudiosos vão dizer assim, que quando é ordenado que o sangue é passado sobre o umbral da porta, é ordenado que o sangue é passado sobre esse lugar, sobre essa tabuleta de oração e adoração aos deuses egípcios. É como se Deus falasse assim: ei, eu cubro todos os teus erros, eu cubro todos os teus deslizes, e deles eu não me lembro mais, porque quando o meu anjo passar, não vai ver o teu erro que está escondido atrás desse sangue. Quando o meu anjo passar, ele vai ver o sangue que está espichado nessa porta. Mais uma vez, Deus está falando assim: eu não te trato como teus erros, eu não te rotulo pelos teus erros, simplesmente eu falo a você pelas referências que eu te dei. Eu não chamo Abraão de Abrão, agora eu chamo de Abraão. Eu não chamo ele mais de Jacó, agora eu chamo de Israel. Eu não chamo apenas de Jonas, agora eu chamo ele como filho de Amitai. Deus está falando assim: não importa o que foi feito, não importa o que foi cometido, importa é que ele, o Deus do céu, cobre tudo, qualquer defeito, qualquer pecado que eu e você possa ter cometido. E ele fala assim: a partir de hoje, a partir de agora, tu és o meu filho e eu lembrarei de você como filho. Jonas, tu és filho de Amitai, cara, tu és filho da verdade. A primeira referência que Deus dá para a nossa vida é que nós somos resposta dele para esta terra. A segunda referência que Deus dá para a nossa vida é que nós somos filhos dele, filhos da verdade. E a terceira referência que ele dá para a nossa vida, agora você pode perguntar: Manuel, mas o que mais Deus quer que eu seja? Ele quer que eu seja resposta. Ele quer que eu seja filho. Eu sou. João 4:23 vai dizer: e Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mais uma vez a palavra verdade aparecendo para nós. Deus procura verdadeiros adoradores. Aqui Deus já te dando uma dica de quem Ele quer que você seja. É Deus te dando uma dica. Deus está falando assim: eu quero que você seja isso. Deus está falando assim: eu estou procurando. Ele não pergunta, ele não fala para Isaías: Isaías, eu vou mandar você, levanta e vai. Ele olha para Isaías e fala assim: quem enviarei? Quem irá de por nós? A Isaías, tomado, fala assim: eu vou, Deus, envia-me a mim. Deus da mesma forma está perguntando, Deus da mesma forma está falando assim: eu estou procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Ele está dando uma dica de quem Ele quer que nós sejamos.
Ele quer que nós sejamos verdadeiros filhos de Amitai. Adoramos Ele em verdade, adoramos Ele em espírito. Mas o que é adorar em espírito e o que é adorar em verdade? Às vezes, Manuel, adorar a Deus nós ligamos automaticamente que adorar a Deus é o momento nosso de louvor. Às vezes nós ligamos que adorar a Deus é o momento que nós ligamos a música na nossa casa, um louvor, e começamos a cantar junto. Às vezes nós achamos que louvar a Deus é levantar a mão e dar glória a Deus dentro da igreja. Às vezes nós achamos que adorar a Deus é falar santo, santo é o Senhor. Mas nós não pensamos que adorar a Deus é me entregar a Ele sem reservas alguma. E entregar a Deus sem reservas é o seguinte: eu me entrego com tudo que eu tenho, com tudo o que eu sou. Eu adoro a Deus com toda a minha alma, eu adoro a Deus na minha totalidade, eu adoro a Deus com tudo que eu tenho, eu adoro a Deus com meus talentos, eu adoro a Deus com os meus bens, eu adoro a Deus com o meu dinheiro, eu adoro a Deus com tudo que eu tenho, com tudo o que sou. Mas o que é adorar a Deus, então, de fato? Abraão está subindo no monte para sacrificar o teu filho. Aí o servo dele fala assim: nós vamos com você. Ele fala: não, fica aqui, até que eu volte de ter adorado a Deus do monte. Ele não foi cantar lá em cima do monte, ele não foi erguer a mão da glória a Deus e aleluia em cima do monte, ele foi sacrificar em cima do monte. Sacrifício ao Senhor é uma adoração a Ele. Sacrificar tudo o que tem é uma adoração a Ele. Ele só tinha o filho, e Deus fala assim: eu quero ele. Então, Deus, eu sou verdadeiro adorador, eu quero adorar com tudo que eu tenho. E se nem que eu tiver que adorar com o meu filho, eu vou adorar entregando o meu filho, porque ele é tudo que eu tenho. Adorar a Deus sem reserva é entregar a Ele tudo o que eu sou, entregar a Ele tudo o que eu possuo, e dar um propósito às coisas que eu tenho. Manuel, eu tenho um carro, adora a Deus o seu carro. Ah, mas não vou dar carona para aquele irmão lá não. Não, colocar meu carro no barro para fazer uma visita, não vou. Lá é pedra, não vai fazer mal para a suspensão do meu carro, não vou não. Mas só que às vezes atrás do carro está escrito assim: presente de Deus. E eu me nego a adorar a Deus com a minha totalidade. E eu me nego a adorar a Deus com tudo que eu tenho. E eu me nego a adorar a Deus com tudo o que Ele me deu. Os verdadeiros adoradores, Ele não olha para o que Ele tem, Ele não olha para o que Ele possui. Ele fala assim: nem que eu tiver que abrir mão de tudo isso daqui, eu vou adorar a Deus com tudo que eu tenho na minha vida. Deus está falando assim: eu estou procurando verdadeiros adoradores, aqueles que nem que tiver que abrir mão, não é nem abrir mão e falar assim: então eu tenho que vender meu carro, doar o meu carro, não. Você tem que dar um propósito para o teu carro, você tem que dar um propósito para o teu dinheiro, você tem que dar um propósito para os teus talentos, e servir a Deus dentro desse propósito. É entregar a Deus tudo que nós temos, é entender que toda adoração ela precisa ser levantada ao Senhor. Então adoração não é só cantar, adoração não é só erguer a mão, adoração é viver uma vida dedicada a Deus com tudo aquilo que o meu espírito, que o meu ser é. Eu já disse aqui uma vez, fala assim: sim, amarrar teus pés às tuas mãos, podem amarrar teus pés às tuas mãos, mas não amarrar o teu espírito. Paulo e Silas estavam amarrados dentro daquela prisão, eles estavam ali com dores, ali foram açoitados, mas só que não puderam amarrar o espírito de Paulo e Silas. Eles começaram a adorar, mas quando eu vejo assim: mano, eu estou impossibilitado de fazer, mas o teu espírito não está. Eu vejo em Gênesis assim, que o espírito pairava sobre a face das águas, o espírito de Deus. Eu quero que você imagine o barulho que aquilo ali fazia, o barulho das ondas, o barulho da correnteza do rio. Quero que você imagine o barulho daquela água ali, porque quando eu estou impedido, eu movo o meu espírito, coisas extraordinárias acontecem. Manuel, mas eu tenho limitações. Bartimeu também tinha limitações, não via, mas ele falava e gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher do fluxo de sangue era impedida pela sociedade de estar no meio de outras pessoas, mas ninguém pôde amarrar o espírito dela, que atravessou aquela multidão e tocou no mestre. Eu posso dizer para você que você pode estar impedido fisicamente, mas o teu espírito está livre, o teu espírito precisa se mover. É uma coisa que eu não entendo, é uma coisa que às vezes não paro para entender, que toda a adoração produz barulho. Toda a adoração produz barulho, mas não é barulho só audível, não. Toda adoração ela produz barulho, mas ela, como se eu falasse para você, toda adoração produz uma reação. Toda adoração produz um movimento.
Não é só barulho não, mas é um movimento de sair do lugar, é um movimento de fazer, é um movimento de ir. Toda adoração ela precisa produzir isso, quando ela não produz barulho, porque ela produz barulho também. Mas nem todo barulho de adoração é adoração a Deus também. Nem todo. A adoração a Deus pode render barulho, mas nem todo barulho de adoração é adoração ao Senhor. Não, de fato, ela não é. Todo barulho não faz, não dá referência de quem Deus é. Nós vemos Moisés no monte, recebendo a revelação profunda de Deus. E nós vemos que Deus manda ele descer porque o povo já tinha se corrompido. E chegando até a mais ou menos o pé do monte, é dito que Josué escuta o barulho no arraial. Aí Josué olha para Moisés e fala assim: Moisés, está tendo guerra lá. Olha o barulho. Está acontecendo uma guerra no arraial. Mas só que não era a guerra que estava acontecendo no arraial, era adoração. Mas não era adoração a Deus. Eu quero dizer para você que todo barulho, toda adoração, que ela produz barulho, mas não é adoração a Deus, é um barulho estranho. E todo barulho estranho ele é confundível. Eu quero dizer para você que toda adoração que ela não é levantada a Deus, ela se torna uma peleja na sua vida. Ela se torna uma guerra na sua vida. Porque o barulho de adoração, quando não levantada a Deus, ela é confundível com outros barulhos. Mas a adoração, quando levantada a Deus, o barulho se torna inconfundível. Não era adoração a Deus. Não era adoração a outro Deus, mas eu não quero pegar isso que é adoração a outro Deus. Quantas vezes na nossa vida nós resolvemos fazer barulhos para coisas que não glorificam o nome de Jesus? Quantas vezes na nossa vida nós resolvemos fazer barulhos, achando que nós estamos dando barulho a Deus, mas em nenhum momento quer dizer que Deus está recebendo aquele barulho. A adoração ela vai produzir barulho, sim. Os discípulos estão no cenáculo orando a Deus. Eles estão no cenáculo ali em comunhão um com o outro. Não vem um vento, não sopra um vento dentro do cenáculo. A Bíblia vai dizer assim: em um som como de um vento veemente e impetuoso encheu aquele lugar. A adoração deles produziu um barulho muito grande. Nós vamos ver que o Espírito move sobre a face das águas, como eu já disse. Eu quero que você imagine novamente o barulho das águas, porque a adoração, quando move alguma coisa, ela produz um barulho, e quando levantada a Deus, ela se torna inconfundível na nossa vida. Hoje em dia você custa às vezes olhar e falar assim: nossa, que esse barulho está louvando a Deus. Tem muitas coisas que falam que é de Deus, não generalizando tudo, mas é barulho estranho. E Deus não é um Deus de fogo estranho, Deus não é um Deus de altares estranho, Deus não é um Deus de barulho estranho. Deus é um Deus de algo que é inconfundível. O barulho, quando não levantado a Deus, a minha adoração, quando forma um barulho que não é ao Senhor, ela se torna confundível com qualquer outra coisa, e Josué ela confunde com guerra. Mas só que quando nós exalamos ao Senhor uma adoração, e aquela adoração vai trazer um barulho, vai gerar um movimento, ele não é confundido com guerra. Aquilo traz paz, aquilo traz devoção, aquilo traz comunhão, aquilo traz graça sobre o povo, porque não é confundível, é inconfundível. Eu já vi várias vezes aqui, quem vem no escudo da terça, o pastor Sérgio várias vezes fala assim, que os anjos estão lá no céu cantando Kadosh, Kadosh. Apocalipse 4, Kadosh, santo é o Senhor. Mas eu também vejo Apocalipse 5, todos os animais nos céus, os anjos, os anciões se prostrando, dizendo assim: digno é o Cordeiro. Mas Paulo, Manuel, mas está tudo bem, e aí? Sabe o que acontece quando eles começam a adorar Kadosh no capítulo 4, e quando começam a adorar digno ao Cordeiro no capítulo 5? Os anciões se prostram, tiram suas coroas, coloca-se, os anjos se prostram, os seres viventes se prostram, porque a adoração, quando gerada barulho a Deus, ela vai gerar devoção, ela vai gerar graça, ela vai gerar paz. E quando gera devoção, graça e paz, eu não resisto, eu me prostro diante ao Senhor que tudo criou, e o louvor e a adoração é somente a
ele. Então quando no céu canta Kadosh, 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 os anciões estão assim no chão prostrado, tirando de mais precioso que eles têm, tirando a sua coroa, falando: Senhor, a minha coroa, a minha glória, os meus talentos, tudo que eu tenho é do Senhor. Eu vejo os animais falando: Senhor, eu estou aqui, digno é o Cordeiro, santo é o Senhor Todo-Poderoso, porque a adoração levantada a Deus, o barulho dela se torna inconfundível com qualquer outra coisa. Eu me peguei imaginando, lendo essa palavra em casa, eu peguei imaginando como seria se Moisés, ao descer do monte, tivesse escutado o barulho que João escutou em Apocalipse. Eu fiquei imaginando assim, como seria a reação? Como seria Moisés, qual seria a reação dele ao descer do monte? E Josué falou: para, Moisés, ó, escuta. E o povo estava lá: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Pode colocar de pé. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Faça barulho de adoração, hein? Vai. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Mais uma vez. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Quer ver o que é um barulho inconfundível? Só a igreja agora. Vamos. Santo, Santo é o Senhor Os anjos dizem Kadosh. Os anciões dizem: digno é o Cordeiro. Os anciões se prostram e tiram a sua coroa, porque entende que esse barulho é inconfundível. Amasso remando e rafácio que me arrai. Aramanto e jo lamaha subia narai jo que me arrasso e acai. Não tem como confundir esse som com nenhum outro som. Não tem como confundir esse barulho com nenhum outro barulho. Alamai jo remaha subia narai. Tu és santo, santo é
3 referenciais. Eu peço que você guarde no teu coração e leve para tua casa. Você é a resposta de Deus nessa terra. Eu posso ouvir um amém? Você é filho da verdade. Eu posso dizer posso ouvir um amém? Você é verdadeiro adorador. Eu posso ouvir um amém? Não deixe que te rotule com qualquer outra referência. Não deixe que nenhum outro barulho passe o barulho da sua adoração a Deus. Não se permita ficar em silêncio. Que a sua vida seja um barulho de adoração ao nosso Deus. E quando acontecer isso, você vai entregar a sua totalidade, tirar a sua coroa como os anciões fez, pegar tudo que você tem e falar: Pai, tudo que eu tenho é teu. Amém? Você pode exaltar o Senhor.